Baiskotostoichino. Drones atacam a maior usina petroquímica da Federação Russa. Em Samara, uma fábrica de pólvora foi explodida. Russos ampliaram a zona tampão na região de Sumy para 150 quilômetros quadrados. O inimigo iniciou a ofensiva de primavera em toda a linha de frente, sem avanços, mas com grandes perdas. Imagens da Estrada da Morte perto de Pokrovsk. O número de veículos destruídos do exército russo vai te chocar. A popularidade de Putin despenca devido à proibição da internet. O Kremlin está tomando medidas sem precedentes. Absurdo checheno! Kadyrov recebeu uma medalha pelo desenvolvimento e contribuição ao cimento. Putin se prepara para novas guerras. A Duma autorizou o envio de tropas para os países bálticos. A União Europeia prepara a deportação em massa de ucranianos em idade militar. Na Copa do Mundo, a seleção ucraniana de polo aquático se recusou a jogar contra os russos. Eles sofreram uma derrota técnica. Fedorov fez uma revolução. Correspondentes de guerra russos reclamam de drones ucranianos com inteligência artificial. Erdogan declara guerra a Israel. Encontrada fábrica na Rússia que produz venenos do tipo Novichok em massa. União Europeia dá ultimato a Peter Major por flertar com Putin. Caso contrário, a Hungria será convidada a sair da União Europeia. Saudações! Meu nome é Catarina Nesterenko. E agora, as principais notícias. Mas antes, curta este vídeo e se inscreva no canal para não nos perdermos na imensidão do YouTube. Enquanto isso, a situação na Rússia voltou a ficar agitada. Em 15 de abril, em Sterlitamak, na República do Bascortostão, começou um ataque de drones. Uma usina petroquímica estava em chamas. Voa para algum lugar. Sterlitamak é um dos maiores centros da indústria química da Federação Russa. A distância até a fronteira com a Ucrânia é de mais de 1.500 quilômetros e aqui é Samara. Aqui, uma explosão ocorreu em uma fábrica de pólvora. Bem, posso dizer que definitivamente gosto de notícias assim. Como dizem, que queime intensamente para não se apagar. Curta se você concorda. Lendo os comentários, vejo que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, agradecemos o apoio e temos orgulho de ter espectadores conscientes. Comente de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer, mas por enquanto vamos continuar. A seguir, o mais interessante. E agora, as notícias do fronte. A Rússia amplia a zona tampão na região de Sumy para 150 quilômetros quadrados. Estes são os dados do Deep State. Analistas dizem que, após sondar pontos fracos, os invasores iniciaram um avanço gradual perto de Hrabovsk. Atualmente, a pressão continua na região de Myropilsk, onde se observa um avanço maior e a expansão da zona cinza e vermelha na fronteira. As forças de defesa monitoram a situação e tentam conter o avanço do controle inimigo. Com a mudança no clima, o inimigo intensificou a ofensiva em quase toda a linha de frente de 1.200 quilômetros. Isso foi relatado pelo comandante-em-chefe Oleksandr Syrskyi. Segundo ele, as direções mais críticas em março foram Oleksandrivsk, Pokrovsk, Kostiantynivsk e Limansk, mas nossos combatentes mantêm uma defesa ativa. No mês passado, recuperaram o controle de quase 50 quilômetros quadrados de território. Além disso, com o Deep Strike, atacaram 76 alvos inimigos, 15 dos quais eram instalações da indústria petrolífera. Enquanto isso, surgiram na rede imagens de mais uma estrada da morte, um pequeno trecho na direção de Pokrovsk, em Donetsk, onde drones FPV destruíram dezenas de veículos e tropas de assalto inimigas. Já no próximo vídeo, um ocupante russo filma como está Bakhmut, em Donetsk, hoje, após a chegada do chamado Mundo Russo. A reconstrução prometida pelas autoridades da Federação Russa, por algum motivo, não aparece em nada neste vídeo. É assim que os russos veem a libertação.
canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles mantêm o fronte e enfrentam uma horda enorme que os supera em números significativamente. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. Se não puderem ajudar financeiramente, deixem palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Os russos estão reclamando dos drones ucranianos com inteligência artificial. Correspondentes russos no Telegram dizem que perderam rapidamente o chamado Middle Strike. Ou seja, os ucranianos podem destruir a logística russa a até 300 quilômetros de profundidade. Eles afirmam que todos em Moscou esperam avanços no fronte, mas não conseguem devido aos problemas logísticos. Os militares russos criticam cada vez mais o Ministério da Defesa, Andrei Belousov, e seu projeto Rubicon. Dizem: como é possível que um centro moderno, com orçamentos bilionários, e ainda assim perder para a Ucrânia? E o que vocês pensam sobre isso? Comentem. De princípio, custa caro. Na Copa do Mundo de Polo Aquático, a Ucrânia deveria enfrentar a Rússia pela primeira vez desde a invasão. No entanto, os atletas ucranianos decidiram não jogar, o que resultou em uma derrota por WO. Como mostram os dados no site oficial, o resultado oficial da partida registrou a derrota da Ucrânia pelo placar de 5-0. A World Aquatics não publicou informações sobre novas sanções contra a seleção da Ucrânia, além da derrota técnica na disputa pelo 7º lugar. Ao mesmo tempo, os próprios atletas declararam que a decisão tomada foi a única correta, pois jogar contra o agressor que destrói nosso país e mata nosso povo o tempo todo, nós simplesmente não temos o direito moral. Escreve palavras de apoio aos nossos atletas ou curta este vídeo em sinal de apoio aos nossos heróis de princípios. A dignidade deve ser valorizada. No Kremlin, teme-se a queda na popularidade de Putin devido às restrições da internet, é o que informa a Bloomberg. A agência relata que o Kremlin pode desacelerar o aumento do controle sobre a internet devido à insatisfação dos usuários e à queda na popularidade do líder russo Vladimir Putin, em particular devido às restrições ao Telegram. Segundo eles, as iniciativas do FSB para endurecer o controle sobre a internet causaram receio entre parte dos funcionários russos, que alertam sobre os riscos políticos e econômicos de tais medidas. Nesse contexto, as autoridades podem desacelerar as restrições, o que permitiria ao Telegram continuar operando na Federação Russa. Jornalistas observam que a insatisfação devido a falhas de conexão e restrições de acesso a serviços digitais pode influenciar na queda da popularidade do chefe do Kremlin. Isso cria um problema para o Kremlin, que tenta controlar o humor público às vésperas das eleições parlamentares na Rússia, marcadas para setembro. Isso também mina as narrativas oficiais de que a sociedade permanece unida em torno de Putin no conflito com a Ucrânia, que já entra em seu 5º ano. Enquanto isso, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, não respondeu ao pedido de comentário da Bloomberg. No entanto, em uma coletiva em 14 de abril para jornalistas russos, ele afirmou que o funcionamento da internet na Rússia será totalmente normalizado quando não houver mais necessidade de medidas de segurança. Segundo dados do Vetis.io, o nível de confiança em Putin caiu mais de 8% desde janeiro, chegando a quase 68%. É o nível mais baixo desde o início da guerra em grande escala. As autoridades temem que novas restrições aumentem a irritação em meio à guerra e aos problemas com serviços digitais. E você, acredita que o funcionamento da internet na Rússia será totalmente normalizado quando não houver mais necessidade dessas tais medidas de segurança? Não se passou, como dizem, nem meio ano, e o principal dondon da Chechênia, Ramzan Kadyrov, recebeu mais uma medalha. Desta vez, por habilmente enterrar no cimento os oponentes infiéis do regime. Para ser mais exato, e não riam, Kadyrov recebeu a ordem de 1º grau por sua contribuição especial ao desenvolvimento da indústria de cimento na Federação Russa. O prêmio foi entregue pela diretora executiva da União dos Produtores de Cimento, Daria Martinkina, que até cobriu a cabeça no encontro com Kadyrov. Vejam por si mesmos. A União do Cimento decidiu condecorá-lo com a Ordem de 1º grau por sua contribuição especial ao desenvolvimento da indústria de cimento da Federação Russa. Parabéns em nome de toda a comunidade profissional. Muito obrigado. Akmat é força. Allahu Akbar. Mas, a julgar pelas reações,
Nem os russos gostaram desse circo. No início, havia muito mais discutidas do que curtidas, mas depois trouxeram os robôs pró-guerra. Bem, enquanto isso, façam suas apostas, senhores. Pelo que Kadyrov receberá a próxima medalha? Escrevam nos comentários. Não se contenham. Putin está se preparando para novas guerras. A Duma Federal da Federação Russa aprovou em primeira leitura um projeto de lei que permitirá ao ditador russo Putin enviar tropas legalmente para outros estados, supostamente para proteger os direitos dos cidadãos russos. É o que relata o Moscow Times. De acordo com o documento elaborado pelo governo, Vladimir Putin poderá usar o exército russo para operações no exterior em caso de prisão, detenção, processo criminal ou qualquer outra perseguição a russos. Trata-se de medidas tomadas por tribunais de outros países, com poderes sem a participação da Federação Russa, bem como por órgãos judiciais internacionais que Moscou não reconhece, diz a nota explicativa. A publicação afirma que o projeto foi apresentado à Duma após uma série de alertas da OTAN e de agências de inteligência europeias sobre a possível preparação da Rússia para um conflito com um ou mais países da aliança. No verão de 2025, o chefe da inteligência alemã alertou sobre o risco de provocações nos países bálticos seguindo o cenário da Crimeia. E o chefe do Estado-Maior da França, general Fabien Mondon, pediu preparativos para um confronto com a Rússia nos próximos 3 a 4 anos. Segundo especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra, a fase 0 dessa preparação na Rússia já começou. Distritos militares estão sendo reestruturados, bases estão sendo criadas na fronteira com a Finlândia e na Europa registram-se sabotagens, interferência de GPS e outras provocações. O que vocês acham que a Rússia está realmente planejando? Escrevam seus pensamentos nos comentários, com certeza vou ler. Ucranianos em idade militar serão deportados de países europeus. Nas capitais europeias, discutem-se cada vez mais possíveis mecanismos para o retorno de ucranianos em idade militar para a Ucrânia. Vários países já consideram medidas concretas ou se preparam para mudanças na política em relação a esses cidadãos. Em particular, a Alemanha pode em breve começar a desenvolver um mecanismo que facilite o retorno de homens em idade militar. Não se trata necessariamente de deportação direta, mas da criação de instrumentos jurídicos para regularizar sua situação. Além disso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante uma visita recente à Alemanha, enfatizou que os defensores ucranianos no fronte precisam de rotação. Segundo ele, os serviços competentes da Ucrânia e da Alemanha devem tratar da questão dos ucranianos que foram para o exterior violando a legislação ucraniana. Na Polônia e na República Tcheca, discute-se atualmente a possibilidade de limitar benefícios sociais ou nível de proteção para homens aptos ao trabalho. Essa abordagem pode servir de estímulo para o retorno voluntário à Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Polônia defende uma solução conjunta na União Europeia, para evitar que ucranianos mudem de país apenas por melhores condições ou para não voltarem. Da Noruega, já a partir de 2026, eles mudaram a abordagem. Homens em idade de recrutamento não recebem mais proteção automática. Passos semelhantes também estão sendo avaliados pela Dinamarca. Em Luxemburgo, houve um apelo público pelo retorno de homens ucranianos aptos ao serviço, chamando de contraditória a situação em que países dão ajuda militar enquanto recrutas em potencial ficam no exterior. Além disso, os Países Baixos buscam formas de incentivar esses cidadãos a voltarem para a Ucrânia. No momento, trata-se principalmente de discussões políticas e possíveis iniciativas. Ainda não há uma decisão unificada no âmbito da União Europeia. Contudo, o tema ganha força e pode levar a mudanças nas regras de permanência de ucranianos no exterior em um futuro próximo. A Turquia pode vir a atacar Israel. O presidente Erdogan admite essa possibilidade. Quais são as chances disso realmente acontecer? Como isso afetará a situação em uma região que já está em chamas? E o mais importante, como isso afetará a guerra na Ucrânia? Reunimos todas as informações disponíveis sobre esse assunto. Um novo conflito está surgindo no Oriente Médio. A tensão por lá está crescendo entre a Turquia e Israel. Assim, o premier Benjamin Netanyahu acusou o presidente turco Recep Erdogan de assassinatos em massa de seus próprios cidadãos curdos e de apoiar o regime terrorista do Irã e seus aliados. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia não mediu palavras, chamando Netanyahu de o Hitler do nosso tempo.
Vemos que Israel talvez busque declarar a Turquia como um novo adversário após o Irã, já que não consegue existir sem o inimigo. A hostilidade entre dois países poderosos pode levar quase a um confronto aberto, dizem alguns analistas militares. A situação piorou ainda mais no último fim de semana, quando vários meios de comunicação, citando o jornal britânico The Telegraph, publicaram matérias onde Erdogan teria até ameaçado invadir Tel Aviv, o que gerou uma resposta imediata e dura do ministro da Segurança Nacional de Israel. Erdogan, você entende inglês? Foda-se. Parecia que o conflito agora era inevitável. A Turquia, que tem o segundo maior exército da Aliança do Atlântico Norte, não toleraria algo assim. Contudo, como costuma acontecer, na busca por manchetes chamativas, a mídia ocidental se antecipou bastante aos fatos. Em vez de uma escalada militar, ambos os lados se limitaram apenas a acusações mútuas e ameaças verbais um contra o outro. Rejeitamos qualquer cenário que arraste os estados da região para um conflito destrutivo. A Rússia ficou especialmente chateada com a declaração do ministro das Relações Exteriores da Turquia. A propaganda do Kremlin há muito tempo sonha em colocar os dois aliados ucranianos um contra outro. De um lado, a Turquia, que não reconheceu a anexação da Crimeia por Putin e continua construindo uma frota para Kiev. E do outro, Israel, que ajuda as forças ucranianas com armas, inteligência e tecnologia. Se esses dois rivais do Oriente Médio entrassem em combate, todo esse armamento não iria para os ocupantes russos, mas sim para Ankara e Tel Aviv. Mas, felizmente, Erdogan e Netanyahu não são tão imprudentes assim. A Turquia continuará a usar todas as ferramentas diplomáticas para contra-atacar. No mundo moderno, o campo de batalha não é apenas físico, mas também informacional. Vivemos em uma era em que a narrativa se tornou tão importante e disputada quanto os eventos reais no terreno. Narrativas são usadas como armas para moldar a percepção, interpretar a realidade e, muitas vezes, esconder a verdade. Portanto, Israel e Turquia pretendem lutar exclusivamente no campo informacional e diplomático. As relações turco-israelenses seguem tensas e competitivas, especialmente com a política de Israel de cercar a Turquia no Mediterrâneo via cooperação com a Grécia e o Chipre do Sul. Em resposta, a influência da Turquia cresce no Chifre da África e no Sahel, tanto na esfera militar quanto na política. Isso cria um espaço na retaguarda de Israel e acaba minando essa política de cerco. Dessa forma, cada passo de um lado gera um passo de resposta do outro. A luta continua. Assim, o conflito militar entre Ankara e Tel Aviv está cancelado, por mais que alguns desejassem o contrário. O Centro Turco de Combate à Desinformação afirmou que as alegações de que Erdogan ameaçou invadir Israel são falsas. E o The Telegraph, que divulgou a notícia, baseou o material em falas de Erdogan de 2 anos atrás, fora de contexto. A propósito, no momento, o material do site da publicação também já foi removido. Venenos para Navalny, os Skripal, os Kara-Murza e outros inimigos do regime de Putin foram produzidos no mesmo lugar, o Centro Científico Signal. E a criação dessa empresa foi iniciada pessoalmente pelo ditador do Kremlin. Quem trabalha lá e como? Como funciona o laboratório secreto de venenos de Putin e como os venenos são testados em humanos? Veremos a seguir. Epibatidite é um veneno de rã que matou o opositor russo Navalny. E o veneno Novichok foi usado para envenenar o ex-espião Sergei Skripal. Esses venenos mortais foram sintetizados no Centro Científico Signal, criado em 2010 por ordem direta de Vladimir Putin. Basicamente, o Signal é um centro científico secreto para o desenvolvimento de venenos. Atualmente, cerca de 500 pessoas trabalham lá. O centro é gerido por uma diretoria composta por 5 cientistas e um ex-membro do FSB. O chefe Artur Gerov, especialista em química analítica de substâncias tóxicas, trabalhou no 27º Centro Científico e no 33º Instituto do Ministério da Defesa. Entre os departamentos do centro, há 4 de pesquisa, 1 de produção científica e 1 de pesquisa clínica e testes.
O quadro de funcionários indica que o Signal pode sintetizar pequenas quantidades de agentes tóxicos, testar sua detecção, realizar testes em animais e, talvez, em humanos, e tentar editar genes. Em 1997, entrou em vigor a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas. Este tratado internacional proíbe o desenvolvimento, produção, armazenamento e uso de armas químicas, exigindo sua destruição total sob controle. E a Rússia aderiu a esta convenção, mas apenas formalmente. O fato é que, na verdade, a Rússia aderiu a esta convenção internacional apenas para destruir o lixo antigo. Estes Novichok, produzidos em série lá, eles permaneceram. A Rússia, até agora, nunca apresentou oficialmente a destruição dos estoques dessas armas. A divisão Signal é especializada em venenos organofosforados, incluindo substâncias do grupo Novichok, biotoxinas e nanotecnologia. A presença de médicos e pessoal qualificado pode indicar que o centro monitora o impacto dos venenos em animais e, possivelmente, no corpo humano. Ou seja, é possível que na Rússia ainda ocorra o processo de melhoria desses venenos e seus testes em animais. Bem, eu acho que, por que não? Que a convenção permite. É perfeitamente legal. Paralelamente ao Signal, o Instituto Estadual de Pesquisa e Testes de Medicina Militar trabalha nessa direção. Desde 2015, eles testam regularmente medicamentos e o impacto de armas em militares. O próprio chefe do instituto, Sergei Shepur, falou sobre esses testes em uma conferência militar russa em 2023. No campo de testes, foram organizados locais experimentais que imitavam fortificações militares russas e da OTAN, além de equipamentos. Para medir a eficácia das munições, pesquisaram no local o estado psicofisiológico e cardiovascular dos voluntários, coletaram amostras e usaram uma escala para ver como o corpo falhava dependendo da distância dos disparos de canhões de 122 e 300 milímetros. Sergei Shepur, chefe do Instituto de Pesquisa de Medicina Militar. Os documentos da conferência dizem que, nos testes, os voluntários tiveram problemas de pressão, incluindo mudanças críticas nos sistemas vascular e nervoso, perda de funções sensoriais e lógicas, entre outros. No futuro, isso permitirá o uso de munições para neutralizar tropas inimigas, garantindo danos de nível pelo menos moderado, segundo os documentos da conferência. Essas pesquisas são realizadas lá desde 2018. O Instituto abriu um centro clínico-científico com 100 leitos. O centro possui unidades de terapia intensiva, departamentos terapêuticos e cirúrgicos e uma equipe de anestesiologia e reanimação. Ou seja, os cientistas monitoram o efeito de vários venenos e substâncias psicotrópicas no corpo humano. Segundo jornalistas investigativos, o chefe do Instituto de Medicina Militar, Sergei Shepur, tem ligações diretas com os envolvidos no envenenamento dos Skripal. E desde o início da invasão total da Ucrânia, a Rússia já usou armas químicas proibidas no fronte milhares de vezes. França, Alemanha, Holanda e Itália se opuseram à entrada acelerada da Ucrânia na União Europeia. É o que relata a publicação Político. Esses países insistem no cumprimento rigoroso do processo padrão, baseado apenas em méritos reais e na implementação de reformas, e não em conveniência geopolítica. Para diplomatas europeus, a Ucrânia deve não apenas adotar as leis da União Europeia, mas provar sua viabilidade na prática por um longo período. Um dos principais motivos para tal cautela é o medo do crescimento da influência de forças de extrema-direita dentro da própria União Europeia. Paris teme que a entrada rápida de Kiev seja um presente para políticos como Jordan Bardella, que já assustam eleitores com o exército de mão de obra barata e gastos enormes do orçamento europeu. Bruxelas também é assombrada pela experiência ruim com a Hungria, pois os líderes da União Europeia não querem outro membro que possa bloquear por anos decisões estratégicas e ter problemas com o Estado de Direito. Apesar da postura rígida dos líderes da Europa Ocidental, o bloco continua dividido. Países do norte da Europa, como Suécia e Dinamarca, estão do lado oposto e pedem que o processo de negociação termine o quanto antes.
Para eles, a integração bem-sucedida da Ucrânia é uma questão de segurança para todo o continente, o que justifica certos riscos políticos. A União Europeia impôs cerca de 30 condições a Peter Major, incluindo as que tratam dos 90 bilhões para a Ucrânia e sanções contra a Rússia. Os detalhes na nossa reportagem. Estamos tão felizes que o Orbán finalmente se foi. Não acreditávamos que isso pudesse acontecer. Não acreditávamos que isso pudesse acontecer. Fico feliz em sentir esperança finalmente. Sim, sim, sim. Estamos felizes que finalmente surgiu uma esperança. Nós mudamos o sistema. A Hungria se recupera após a vitória fenomenal da oposição nas eleições parlamentares. E o futuro premier Peter Major já elabora um plano amplo para normalizar as relações com vizinhos e dentro da União Europeia. Mesmo quem acreditava na vitória do Tisza se perguntava: será que um Magyar conseguiria mudar algo? Porque o Orbán, nesses 16 anos, reconfigurou todo o sistema político dessa forma. Mas agora que, ao que tudo indica, o Tisza terá a maioria constitucional no parlamento, eles podem mudar as coisas. Assim, a principal prioridade declarada do novo governo é desbloquear 18 bilhões de euros dos fundos da União Europeia, congelados por violações democráticas na era Orbán. Mas recuperar a boa vontade da Europa não se mostrou algo tão simples. Eles impuseram quase 30 condições ao Major, sendo a principal retirar o veto ao empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Ele respondeu que concorda. Um empréstimo multibilionário para a Ucrânia. Não entendo o que há para discutir, pois em dezembro, na cúpula da União Europeia, decidiu-se liberar 90 bilhões de euros, sem a participação de Hungria, Chequia e Eslováquia. Isso não se aplica a nós, e foi exatamente assim que foi decidido. Essa decisão já foi tomada em dezembro, lá em Bruxelas. Portanto, não vejo motivo para que ela seja alterada agora. Além disso, exige-se que o novo governo húngaro decida de que lado está. E o teste será a votação do novo pacote de sanções contra a Federação Russa. Analistas preveem que isso também acabará acontecendo. No entanto, a retórica do primeiro-ministro húngaro não se tornará agressiva demais. Ele fará mais ou menos o que o Pashinyan fez no Kremlin recentemente, entende? Ou seja, marcar sua posição e prioridades, mas sem causar uma ruptura total, pois tanto Magyar quanto Pashinyan lembram do exemplo de Saakashvili. Eles se lembram do exemplo da Geórgia de 2008 e ninguém quer seguir por esse caminho. Mais uma condição da União Europeia sobre a Ucrânia foi a exigência de parar de bloquear o início das negociações oficiais de adesão à União Europeia. E aqui, obviamente, as relações bilaterais entre Kiev e Budapeste serão um fator importante. Especialistas acreditam que a situação ficará clara após um encontro pessoal entre Peter Magyar e Volodymyr Zelensky. Eu não descarto que esses dois políticos possam ter muito em comum. E essas relações pessoais, elas, no fundo, podem ser um impulso para que a Ucrânia e a Hungria consigam, talvez, se não se tornarem assim amigos, mas pelo menos, no geral, ter relações muito boas. Zelensky foi o primeiro a mostrar disposição para melhorar as relações, declarando ontem que até o fim do mês o gasoduto Amizade será reparado e ativado. Magyar disse que também está pronto para o diálogo, mas pediu a resolução de questões que há muito tempo causam disputas entre os países. Nós vamos construir relações de aliança com todos os países vizinhos. No entanto, por exemplo, nas relações com a Ucrânia, a condição para a normalização será a regularização dos direitos da minoria húngara que vive lá. Acho que isso está claro para a liderança ucraniana também. Direitos linguísticos, direitos culturais e outros aspectos da vida devem ser regulamentados. Moscou, por outro lado, reagiu a essa aproximação de forma extremamente dolorosa. Apesar dos milhões de rublos investidos na campanha eleitoral de Orbán, o candidato deles perdeu feio. E as primeiras declarações de Magyar sobre o desbloqueio do crédito à Ucrânia causaram choque, derrubando toda a estratégia do Kremlin na guerra de exaustão. A decisão que será tomada em Bruxelas. Acreditamos que qualquer ação para continuar alimentando as aspirações militaristas e pró-guerra do regime de Kiev
são passos que não contribuem para a busca de um acordo de paz. Na Europa, pelo contrário, há comemoração, apesar das condições impostas a Budapeste. A aposta é na normalização das relações dentro da União Europeia e na atuação do novo parlamento no paradigma de toda a União, e não contra as regras, como Orbán agia anteriormente. Pessoalmente, sinto gratidão e alívio pelo fato de os resultados das eleições parlamentares na Hungria ontem terem sido tão claros, 2/3 dos votos. Isso mostra que a sociedade em nossos países democráticos, como se vê, é muito mais resistente à propaganda russa e a outras tentativas de influência externa nessas eleições. Ao mesmo tempo, especialistas acreditam que hoje a Hungria enfrenta duas grandes ameaças. Primeiro, são os aliados de Orbán, colocados em todos os cargos importantes do país, que podem atrapalhar o novo primeiro-ministro em suas reformas. E, em segundo lugar, a tentação que hoje se apresenta a Péter Magyar, pois ele está de fato ganhando todo o poder no país. Se ele conseguirá resistir a isso, avaliaremos apenas por suas ações. Duas coisas, creio eu, ainda tão clara, que o crédito ucraniano será desbloqueado e que este slogan, vindo de novo de 1956, russos vão para casa, que ele será, de certa forma, colocado em prática. Claro, a Hungria não pode abrir mão dos recursos energéticos russos. Ela terá que, de alguma forma, manobrar e se esquivar. Mas a Hungria não será mais uma marionete de Putin. A Ucrânia vai receber mísseis Patriot após acordo de defesa de 4 bilhões de euros com a Alemanha, disse o ministro Mikhailo Fedorov após visita à Alemanha. O pacote incluirá centenas de mísseis Patriot, 36 lançadores Iris-T, 300 milhões de euros para capacidades de longo alcance e a produção conjunta de 5.000 drones de ataque com inteligência artificial. E, a propósito, sobre a cooperação conjunta entre a Ucrânia e a Europa na produção de armas. Dezenas de fábricas da União Europeia começaram a fabricar armas ucranianas. O TSN relatou sobre a expansão da produção de armas no exterior. Ou seja, empresas de defesa produzirão em conjunto com a Ucrânia e já fundaram 11 joint ventures com fabricantes estrangeiros. E isso é apenas o começo, pois há muito mais pedidos de cooperação. Tudo que for produzido em conjunto por armeiros ucranianos e estrangeiros irá para as necessidades das Forças Armadas. A maioria das entregas deve começar no verão, e um fabricante já enviou drones feitos na Alemanha para o front. Devido aos novos conflitos mundiais, está ficando mais difícil para a Ucrânia comprar armas prontas. Portanto, a única saída é fabricar suas próprias. Mas devido aos bombardeios e falta de pessoal, o Estado achou uma solução estratégica: expandir a produção fora da Ucrânia. Os custos dessa produção são frequentemente cobertos por aliados europeus, vendo isso como um investimento em sua própria segurança. Ou seja, podemos receber 1 bilhão ou 1,5 bilhão especificamente para a nossa defesa. E a Ucrânia também integra seu conhecimento na estrutura geral de defesa da Europa. Isso é tudo. Dê um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!